Bom dia, você que nos acompanha diariamente nas nossas reflexões pelo canal IBE Fortaleza. Nós desejamos que seja um dia marcante e que seja também cheio de boas decisões e ótimos encontros relacionais. Com o tema gratidão nesse mês, hoje eu quero abordar o texto registrado em Marcos capítulo 6, versículo 7, apenas a primeira frase, que diz assim: chamando os 12 para junto de si. Jesus está aqui chamando os discípulos para enviá-los de dois em dois, e antes que eles saíssem, Jesus os chama para junto de si. É isso que o texto diz, e é isso que eu quero chamar a atenção nesse momento na nossa reflexão, porque somente Marcos 6, versículo 7, registra essa frase chamando os 12 para junto de si. Somente a versão da NVI, da Nova Versão Internacional, registra dessa maneira. Eu já conferi com várias outras versões e essas outras versões apenas citam chamando os 12, envia-os de dois em dois e dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E eu quero então falar sobre essa frase, chamando os 12 para junto de si. Essa frase, como eu já citei, aparece somente nesse evangelho e nessa versão da NVI. Jesus fez questão de estar com os discípulos, caminhar com eles, morou com eles, discipulou, ensinou e preparou-os para darem continuidade à missão que ele começou, que o próprio Jesus começou. Antes de irem para a missão, que é exatamente isso que esse texto vai registrar, do versículo 7 até o versículo 12, Jesus vai enviá-los de dois em dois para expulsar demônios, para cura, para pregação, para testemunho, para divulgar o trabalho do início do reino de Deus. E Jesus, então, primeiro, antes deles saírem, Jesus os chama para junto de si, e Jesus, então, começa ali, como nós sabemos, todo um trabalho de discipulado, de acompanhamento e também de exemplificação, quando ele mesmo estava vivendo toda a verdade que ele estava também transmitindo, para que essa verdade pudesse ser também compartilhada através dos discípulos por onde eles fossem. Antes de irem para a missão, Jesus os amou, exemplificando através de sua vida, diariamente, aqueles que seriam os futuros líderes da nova igreja que estava começando. Eu estava particularmente aqui lembrando quando Jesus ele lava os pés dos discípulos ali no capítulo 13 de João, e ele vai ensinando os discípulos como eles seriam felizes quando eles aprendessem a também fazer da mesma forma que Jesus estava fazendo com eles. No versículo 15 do capítulo 13 de João, ele diz para os discípulos: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus está aqui ensinando um princípio extraordinário de como eles deveriam andar, se comportar, caminhar. E Jesus, em tantos momentos, foi tão marcante ensinando os discípulos a forma como eles deveriam conduzir os ensinos do reino, a prática desses ensinos numa vida exemplar e de que maneira eles poderiam impactar o mundo.
E até hoje, quando eu leio e quando eu prego sobre João 13, esse lava-pés, quando Jesus ele vai até os pés dos discípulos que estavam empoeirados e pega a bacia e a água e ele lava aqueles pés, inclusive os pés de Judas. Depois ele enxuga e ele vai ensinando e ele vai exemplificando e ele vai dizendo para os discípulos que eles serão felizes se eles puderem fazer daquela maneira. Um outro momento também de exemplo profundo que Jesus deixou para os seus discípulos, aquele momento em que ele esteve na casa de Marta e Maria, em Lucas 10, e ele está ali na casa de Lázaro com as irmãs Marta e Maria, e elas então estão ali. Maria fica logo ajoelhada aos pés de Jesus para aprender, tinha sede, tinha fome de aprender a palavra, e Jesus então está ali ministrando para ela, ensinando, e Marta, muito atropelada pelos problemas do dia a dia, pelo cansaço, também pela a responsabilidade, porque ela era a responsável, a anfitriã, e ela então ali muito alvoroçada vai dizer para Jesus: Jesus, manda que a minha irmã me ajude. E Jesus então diz: Marta, Marta, tu estás cansada e sobrecarregada, mas Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E eu fico sempre impressionada como Jesus podia alcançar o coração das pessoas com uma mensagem tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, tão prática, e que podia arder tanto o coração de uma pessoa. Olhando para esses dois exemplos aqui, apenas dois exemplos de tantos que Jesus viveu ao lado dos discípulos, não? E esses exemplos são extraordinários para nós, porque até hoje eles continuam aquecendo o nosso coração, nos desafiando para uma espiritualidade próxima de Jesus. E Jesus, então, é um exemplo nesse sentido, quando ele ama e chama para junto de si, num relacionamento de mestre e alunos, que era como ele tinha os discípulos. Ele era o mestre, os discípulos eram seus alunos, mas também eram seus amigos, e isso evidencia-se nesse texto. Quando eu falo sobre a humanidade de Jesus, sobre a sua liderança, a forma como ele não só habilmente conduz o reino e essa prática que impactou o mundo, que continua impactando, mas também sobre o projeto da nova igreja, sobre a sua missão partilhada com esses 12 alunos e discípulos e também com todos nós que hoje somos seus discípulos e suas discípulas. E a minha gratidão hoje é porque antes que Jesus enviasse os discípulos para pregar, para repreender demônios, para curar, para proclamar a mensagem do reino, Jesus primeiro os chamou para estarem com ele. Jesus orou por eles, Jesus repreendeu, mas também cuidou, orientou, ensinou e não desistiu. Jamais desistiu deles, como também jamais desistirá de nós, de mim e de você. E isso para nós deve ser de uma gratidão profunda. E a minha oração nesse momento é que você sinta a alegria de que Jesus te escolheu, me escolheu, e que agora nós temos a alegria de, antes de sairmos para realizar a missão, nós podemos ter o privilégio de nos aproximar e de estar com Ele, caminhar com Ele e receber a sua bênção, o seu cuidado e o seu amor. E assim eu concluo o áudio dessa manhã com o coração cheio de gratidão pelo amor de Jesus para conosco e também para com a humanidade. Que Deus nos abençoe. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te desejo um ótimo dia e uma ótima reflexão. Amém.